O foco do nosso estudo de hoje é Isaías 6. O texto inicia dizendo que Isaías teve uma visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e que a visão ocorreu no ano da morte do rei Uzias. Portanto, a visão pode ser datada aproximadamente entre 740 e 739 a.C. Por que o profeta se refere à morte do rei? É uma referência histórica simples? Isaías, ao aludir ao famoso monarca, quer contrastar o rei humano com o majestoso e glorioso rei do universo. Ele quer dizer que temos uma liderança maior. Ainda que o ser humano falhe, Deus está no controle de tudo. E também quer dizer que, entre outros tantos atributos, a santidade é uma das principais características do anfitrião soberano. O tema da lição de hoje é Crise de liderança. Fique conosco até o fim. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e de compartilhar com seus amigos. Então vamos lá. Continuando hoje com o estudo do livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 6, nós estudamos o equivalente ao capítulo 1 e 5, né? Nós não lemos todos os textos dos primeiros capítulos, mas o assunto que tratamos no vídeo anterior, ele abrange todo o conteúdo desses capítulos aí. E a partir de hoje, né, o capítulo 6, né, a gente vai focar no capítulo 6. Por que o capítulo 6 é tão importante? Né? O capítulo 6, ele parece fazer o elo de ligação, né, entre os primeiros capítulos, os 5 primeiros, e os outros capítulos restantes, né, do que vai tratar todo o restante do livro. Porque aqui no capítulo 6, Isaías aparece recebendo um chamado. Então a gente vai prestar atenção, a gente vai entender direitinho o que isso tudo quer dizer. Tópico 1. O rei está morto. Vida longa ao rei. Então, para começar, vamos ler o primeiro verso do capítulo 6 de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías 6:1. Esse texto aqui, ele tem um significado importante para mim, porque quando eu era criança, meu pai comprou uma coleção de livros ilustrados da Bíblia, nem eu costumava, né? Eu achava até que aquilo ali já era a Bíblia, né? Eu não sabia que a Bíblia, que o texto completo da Bíblia era outro. E eu gostava muito, porque tinha muitas ilustrações, e havia essa ilustração com o profeta Isaías diante do trono de Deus, e o manto de Deus, né? Deus sentado no seu trono, o manto espalhado por todo o recinto, né? Ele compreendia toda aquela região. Aquela imagem nunca saiu da minha cabeça, eu ainda tenho ela até hoje, né? Viva aqui na minha cabeça. Não tem mais a coleção, infelizmente, mas eu ainda tenho essa imagem na minha mente. Né, desde aquela época, né, a gente inconscientemente vai tentando decifrar o sentido daquela imagem. Né? Então até hoje ainda é objeto de estudo, né? E a gente acaba aprendendo, né? Eu pelo menos aprendi muita coisa importante aqui com esse capítulo 6 de Isaías. Né? Antes da gente entrar na questão da visão em si, que Isaías teve, o texto ele começa declarando o seguinte, que ele teve a visão no ano da morte do rei Uzias. Então por que o rei Uzias aparece aqui na história? Né? Há um motivo muito importante dele se encontrar aqui. Embora o texto, lendo o livro do profeta Isaías, a gente não vê, a gente só vê a menção da morte dele. Né? Mas quem foi Uzias? Para a gente poder entender o sentido do capítulo de Isaías, eu tenho que ir para um outro livro, eu tenho que ir lá para o livro de Crônicas, no capítulo 26. No capítulo 26 de Crônicas, eu tenho ali a história resumida do profeta Uzias. Né? O próprio capítulo vem dizendo que os demais atos de Uzias, né, muito da sua vida, do seu trabalho, né, como rei de Judá,
foi escrito pelo próprio Isaías. É um texto que nós não temos. Esse texto se perdeu. Né? Seria um achado fantástico se a gente encontrasse o livro, né, que o profeta Isaías escreveu sobre o rei Uzias. Né? Ia ser uma coisa muito interessante. Então, ali no capítulo 26, nós temos uma visão geral do que foi o governo do rei Uzias. E o rei Uzias foi um grande rei. Né? Foi um grande rei. Então, eu elaborei aí uma tabelinha para a gente poder entender como foi o reinado dele. Né? Essas foram as realizações e também as características notáveis desse rei, né, o rei Uzias. Ele tinha habilidade como estrategista militar e a consequente expansão de territórios. Formou um exército muito bem equipado. Inventou tecnologia militar. Né? Essa parte assim, é uma das partes que me impressiona aqui no livro. Né? Eu venho falando assim que ele junto com homens, né? Ele chamou homens habilidosos, homens inteligentes, e eles criaram lançadores de pedras e de flechas, né? Contra, né? No momento de batalha. Esses lançadores ficavam em cima dos muros. Né? E tudo isso, né? Ele aumentou também, né, o seu território e tornou o seu território muito próspero. Então houve muita prosperidade no período do rei Uzias. Né? Foi um grande rei realmente. E tudo isso trouxe ao rei glória e fama. Ele teve muita fama, né? Não só ali no seu próprio reino, mas fora do reino também. Né? Ele chegou a causar medo aí nas nações inimigas. Né? Então esse foi um resumo do período bom do rei Uzias. Só que é o seguinte, o rei Uzias, ele no momento da sua vida, cometeu praticamente um ato de loucura. Né? É difícil a gente entender os motivos que o levaram a isso, mas a gente pode inferir que havia, né, dentro, né, porque haviam duas grandes lideranças ali no reino de Judá, que era a liderança do rei, né, a casa de Judá, que pertencia à tribo de Judá, e a liderança sacerdotal, né, da tribo de Levi, e os sacerdotes da família de Arão. Então havia, né, é muito possível que houvesse ali atrito entre esses dois grupos, e aí isso leva, né, juntando a isso o orgulho, a vaidade, o desejo, a ambição, né, levou o nosso grande rei Uzias aqui a cometer um ato de terrível blasfêmia contra o Deus Todo-Poderoso. Né? Vamos ler o que diz lá em Crônicas, 2 Crônicas 26:16. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. À primeira vista, né, quando a gente não conhece os detalhes da história, né, os costumes do povo de Israel, as leis, as ordenanças de Deus, parece que ele não fez nada demais. Qual o problema do rei? Ele é o rei, a maior autoridade no reino. Qual o problema dele oferecer incenso a Deus? Se ele queria fazer uma oferta para Deus, ele queria fazer uma coisa boa. Né? Essa oferta dele é muito parecida com a oferta de Caim. A oferta que não foi aceita. Deus não se agradou da oferta de Caim e também não se agrada dessa oferta de Uzias aqui por um motivo ainda mais grave. Uzias sabia que não podia oferecer esse incenso lá dentro, no santuário. Ele não podia entrar no santuário e realizar o trabalho que era única e exclusivamente da tribo de Levi e da família de Arão. Somente os sacerdotes e sumo sacerdote poderiam oficiar esses trabalhos no santuário. Não era função do rei, não era obrigação do rei, e Deus não permitia. Né? E ele correu, havia ainda esperança para esse rei, porque ele não foi fulminado ali na hora. Né? Houve outros momentos na história do povo de Israel onde sacerdotes e homens, né, do povo mesmo morreram, foram fulminados porque transgrediram uma ordem direta do Senhor. Né?
transgrediram abertamente, né? Era um ato, né, aparentemente parece que estavam fazendo bem, mas na verdade era um ato de rebeldia. E o ato do rei Uzias aqui também foi de rebeldia, né? Ele, como grande líder de Israel, de Judá, jamais deveria ter feito isso. E aí o que é que acontece? Os sacerdotes chegam até ele, tentam tirá-lo do santuário, falam assim: olha, você não pode fazer esse trabalho, você está cometendo um grande crime diante do Senhor. E o rei fica irado, né? Ele não ia sair dali. É bem possível que o rei mandasse até prender os sacerdotes por tentar impedi-lo de fazer aquele serviço. Mas aí, imediatamente, né, quando ele demonstra toda a sua indignação, imediatamente Deus age. E aí na testa do rei surge uma enfermidade, uma lepra, né, que na Bíblia é traduzido por lepra. Na Bíblia, quando a Bíblia fala em lepra, na verdade ela é a palavra que é usada, ela pode ser usada para uma série de problemas de pele. Então, a doença, né, se instaurou ali na testa do rei. E ele ficou muito enfermo e por conta disso ele não poderia mais nem ficar junto com a sua família, junto com o povo de Judá. Ele teve que viver num cantinho lá separado de todos. E ali naquele canto, separado de todos, ele viveu até a sua morte. E ele teve lepra até a morte. A lepra, o interessante é que a lepra foi na testa, porque é justamente na testa que havia uma plaquinha, né, na coroa do sumo sacerdote, uma plaquinha escrita Santidade ao Senhor. O rei, ao tentar tomar, né, a posição do sumo sacerdote, né, de tentar tirar da sua direção a função que lhe cabia, ele é atingido justamente na mesma região onde deveria haver santidade ao Senhor, ele foi atingido com a lepra, né? Ou seja, olha o tipo de sacerdote que ele se fez. O sacerdote leproso, totalmente contaminado e que deveria viver totalmente longe do povo de Deus, né? Ou seja, o seu reino acabou ali, né? Ele estava indo tão bem, mas por um ato impensado destruiu todo o seu ministério, todo o seu trabalho, né? Então essa, infelizmente, é a história do rei Uzias. Eu não sei exatamente o final, né, se ele se arrependeu, né, o texto não deixa isso claro, se houve arrependimento da parte de Uzias, mas eu espero que tenha tido, né, eu espero que isso tenha feito com que ele refletisse, com que ele pensasse nos seus atos, analisasse seu coração e tenha pedido perdão a Deus, né? Mas o fato é o seguinte: isso trouxe um grande desconforto para a nação de Israel. A nação de Israel foi muito prejudicada com isso, porque as lideranças já não andavam muito bem, né? Embora os sacerdotes tenham se exasperado ali, ficaram indignados com a atitude do rei, estavam certos, né? Porque o rei não podia fazer isso mesmo, mas os sacerdotes também não eram lá essas coisas, não estavam representando bem a Deus, né? Os seus sacrifícios, suas ofertas eram ali contaminadas também de orgulho, de vaidade, de formalismos. A nação de Israel estava ali contaminada também com os ídolos, com a idolatria. Então o povo de Israel não estava vivendo num período muito bom. E a queda do rei só trouxe mais prejuízo, que aí o povo foi caminhando para a ruína mesmo. E aí quando o rei morre, quando termina o seu governo, né, Isaías tem uma visão. Ou seja, quando o rei morre, parece que o povo está perdido agora completamente, porque já estavam praticamente sem rei esse tempo todo. E agora perdem o rei de vez. Né? Um outro membro da sua família, que eles não conhecem tão bem, que eles não sabem as motivações, não sabem do coração, do seu caráter, iria subir ao trono. Então, nesse momento, num momento de muita aflição, de muita expectativa ali, de incerteza sobre o futuro, Isaías tem uma visão. Né? E aí nós vamos para o próximo tópico. Santo, santo, santo. O texto de Isaías continua dizendo: Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo
se encheu de fumaça. Isaías 6, 1, 4. Essa visão que Isaías tem do templo, santuário, lá no céu, né? Tem gente que não sabe disso ainda, mas Deus tem um santuário no céu. O santuário que foi construído aqui na terra nos dias de Moisés era uma cópia do que ele viu no céu. Lá no livro de Hebreus, Paulo também vai falar várias e várias vezes sobre o santuário de Deus no céu, que é o santuário onde Jesus entrou, né? E onde Jesus está assentado ao lado do Pai. Então nós temos um santuário no céu. Quando a Bíblia fala céu, entenda logo santuário, né? Não fique pensando em nuvens, né? Aquelas visões medievais, né? Aquelas pinturas medievais, nuvenzinhas com anjos, anjinhos, né? Criancinhas com asinhas voando. Não é isso, não. Né? No céu nós temos um santuário, a morada de Deus, e ali naquele santuário o profeta Isaías viu Deus assentado num alto e sublime trono, e as abas do seu manto cobriam todo o santuário, né? As vestes de Deus cobriam todo o santuário, e a terra se encheu com a sua glória, né? Então isso tem um significado muito grande. Olha, as abas enchem o santuário e a terra se enche com a sua glória. Aquela roupa que enche todo o santuário é um símbolo da justiça do próprio Deus e da misericórdia e da sua graça. Então o fato daquela roupa se estender e cobrir o santuário, e logo em seguida o texto fala que a glória de Deus encheu toda a terra, significa que a sua justiça, a sua misericórdia, a sua graça estão estendidas, né, como um manto sobre toda a humanidade, né? Esse é o sentido daquele manto cobrindo tudo. E Isaías, ele observou aquilo e ficou tremendamente espantado, né, com o que viu, né, porque ele entendia que ele não era digno de estar ali, né? Qualquer um naqueles dias que entrasse no santuário da terra, né, e entrasse e observasse a parte santa, né, porque o santuário era assim, ele tinha dois compartimentos. Ele tinha um compartimento que era chamado santo, e tinha um compartimento que era chamado Santo dos Santos ou Santíssimo. Os sacerdotes faziam o trabalho durante todo o ano na parte chamada santo. E o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no compartimento chamado Santíssimo. Só ele podia entrar lá uma vez ao ano. E ele tinha que estar plenamente consagrado, porque se ele não estivesse, na hora que ele entrasse, ele ia morrer, né? Mesmo com toda a fumaça do incenso cobrindo tudo, uma nuvem ali para que a glória de Deus não fosse totalmente vista, porque quem vê a glória de Deus totalmente morre, né? Mesmo estando preparado, nós não estamos em condições disso. Mas mesmo com a nuvem cobrindo ali parcialmente a glória de Deus, aquele que olhasse para ele, se não estivesse preparado, morreria, né? E é justamente isso que traz apreensão para Isaías quando ele vê a cena, porque ele está justamente, não é nem no santuário da terra, ele está no santuário do céu, diante do próprio Deus e contemplando a sua glória, né? É lógico, de forma velada. Quando o texto fala que ele contempla a glória, que ele viu a Deus, viu de forma velada, mas ele viu de uma forma diferente de qualquer outro ser humano, não foi com os olhos da fé, ele viu de fato, né? E ele sabia que vendo ele poderia morrer. E ele vai se questionar, né? Então no capítulo, no tópico seguinte, vem dizendo assim, uma nova pessoa. Isaías declara, então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Isaías nunca tinha tido essa visão. Ele já havia recebido o chamado de Deus para ser profeta, né? Deus já havia se comunicado com ele, não é mencionado como isso aconteceu, mas fica subentendido ali pelo texto. Só que agora, Isaías, diante do Senhor ali, tem um vislumbre de coisa que ele nunca tinha visto antes. E ele se enche de temor e de pavor diante daquela visão, e ele declara, ai de mim,
porque sou um homem pecador, eu tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo impuro. Ele reconhecia que ele era impuro e que o povo, a nação de Judá também era impura, que ninguém ali era digno de olhar para Deus, ninguém tinha essa dignidade. Ele se sentiu totalmente indigno e teve medo, ele temeu pela própria vida, ele temeu pelo que, ainda que estivesse deslumbrado diante da cena, porque essa é uma cena magnífica, né? É uma cena maravilhosa qualquer um sentiria um prazer muito grande, certamente estava sentindo um prazer muito grande, só que ao mesmo tempo misturado com medo, né, com o pavor, com o temor, né, de Deus. Né? A gente sempre fala assim que o temor de Deus não é medo, o temor de Deus é uma reverência, a reverência que nós devemos ter. Só que essa reverência, ela é misturada com medo, viu? Não é à toa que que a palavra é temor, não. Temor carrega sim o sentido de medo. É diferente do medo puro e simples, do pavor, do desespero. Não é esse medo, mas a reverência, ela existe, acontece justamente porque você se sente pequeno diante de um ser tremendamente grande, né? E isso lhe causa espanto e temor. Você não sabe, você não entende aquilo que está diante de você. E o ser humano, ele diante daquilo que ele não compreende, que ele não entende, ele sente o pavor. Então esse temor leva a pessoa a tomar a atitude correta, que é a atitude de reverência e de humildade diante daquilo que está diante dele. Então Isaías sentiu isso diante da presença ali do Senhor. E ele se encheu de temor. Só que aí, quando ele declara essas palavras, ele fala da sua indignidade, indignidade do seu povo, vem o anjo e traz uma brasa do altar. Que brasa é essa? Né? Olha, lá no santuário ninguém estava fazendo churrasco. Não era um churrasco que estava acontecendo lá. Essa brasa lá não estava lá também porque era para esquentar o ambiente, não, né? Porque lá é frio e precisava de umas brasinhas ali na lareira. Não é isso não. Para entender o que são as brasas do altar, nós temos que entender o santuário da terra, como que era feito aqui, porque ele é a cópia do céu. No santuário da terra, quando o animalzinho era morto, né, e esse animal prefigurava Jesus que iria morrer, todo animal que morria no altar de sacrifício ficava do lado de fora do santuário, ele era uma representação de Jesus que morreria no futuro. Depois de morto, o animalzinho ele era queimado. Né? Então haviam brasas no altar ali de sacrifício que queimavam aquele, né, que geravam o calor e o fogo, né, que alimentavam o fogo. E ali ele consumia a vítima completamente. Então aquela brasa do altar consumia a vítima. Quando era um holocausto, ele consumia a vítima completamente. Tudo era queimado, tudo era destruído. Então aquela brasa que estava ali no altar de sacrifício. Um outro detalhe importante, essa brasa que estava ali, ela foi acesa pelo próprio Deus. Porque assim que o santuário foi inaugurado na terra e foram levados os sacrifícios para serem ofertados diante dele, desceu um fogo do céu e consumiu o sacrifício. Então aquela brasa que começou a queimar ali, foi acesa pelo próprio Deus. E daquele dia em diante, o fogo não poderia mais ser apagado. Então o que eles faziam para o fogo não ser apagado? Eles pegavam a brasa, né, e acendiam o castiçal com 7 lâmpadas que havia dentro do santuário, diariamente. Então aquelas lâmpadas nunca podiam se apagar, porque era a forma de manter vivo a chama de Deus, a chama de Deus, né? Certa vez, 2 camaradas lá, muito bêbados, estavam bêbados, totalmente irreverentes, resolveram trazer um fogo estranho, um fogo que Deus não tinha acendido, para acender as luzes do santuário. E morreram, foram fulminados, porque Deus queria que o seu fogo, e não outro fogo, Deus só aceita o fogo dele. Ó, presta atenção nesse símbolo, hein? Nesse significado. Deus só aceita o fogo que vem dele. Ele não aceita outro tipo de fogo. Tem muito fogo pelo mundo. Tem muito fogo, mas Deus só aceita um. Né? O que é o fogo? O fogo é um símbolo da verdade, é um símbolo da justiça de Deus, é um símbolo da sua graça, é um símbolo da purificação, porque o fogo purifica. Né? O fogo tira, acaba com a escória, elimina o pecado. O fogo elimina o pecado. O fogo de Deus elimina o pecado.
Agora, o outro fogo qualquer não elimina. Ele não tem a mesma capacidade, não tem as mesmas propriedades, não advém de Deus. O fogo também é um símbolo da verdade, porque o fogo ilumina. Né? As lâmpadas do santuário eram um símbolo da luz, da verdade, da palavra de Deus. Né? Então Deus não aceita outra palavra, né? Ou seja, quando ele não aceita do fogo, ele também não aceita outra palavra, outra verdade. Não existe outra verdade, só existe uma, aquela que foi dada por Deus no céu. Então, o fogo, depois que era queimado lá fora, aquela brasa, era trazido para acender as lâmpadas e também para queimar o incenso lá dentro do santuário. Então, no altar de incenso havia pedras, né, que foram tiradas do altar de sacrifício. Uma dessas pedras é usada pelo anjo. O anjo pega aquela brasa do altar e toca a boca do profeta Isaías. E quando toca os lábios do profeta Isaías, ele fala assim, olha, eis que a brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Após o ato de tocar os lábios de Isaías com a pedra, com a chama, então ele foi perdoado, os lábios foram purificados e os seus pecados foram perdoados. Então teve uma obra completa ali na vida de Isaías. Nós podemos dizer que Isaías foi justificado após ser tocado pela brasa. Por quê? Né? Em que sentido brasa purifica? A brasa ali, como eu já disse, ela é um símbolo da providência divina, é um símbolo da verdade, é um símbolo da luz de Deus, é um símbolo da palavra, é um símbolo da purificação que advém do trabalho de Cristo no coração do homem. Então tudo isso, né, a justiça do próprio Deus, a justiça de Cristo, que é como um fogo consumidor, isso tudo é aplicado na vida do homem. Foi o que aconteceu com Isaías. Né? Aquilo era um símbolo do processo do trabalho que Deus fez na vida do profeta Isaías. Deus purificou, Deus perdoou os pecados. Isaías reconheceu que era pecador, estava diante de Deus, olha, pai, eu sou um pecador, eu sou um miserável, e Deus fala, seus pecados estão perdoados, meu filho. Né? Lembra quantas vezes Jesus fez isso quando a gente lê os evangelhos? Quantas vezes Jesus passa por pessoas que estão sofrendo, mas que reconhecem a sua humildade, a sua carência, né, a sua necessidade de Deus, e Jesus simplesmente toca essas pessoas com suas mãos, cura seus pecados, cura suas enfermidades e depois declara, seus pecados estão perdoados. Foi o mesmo que aconteceu com Isaías aqui. Então há uma mudança na vida de Isaías aqui, por isso que ele é uma nova pessoa nessa ocasião. E aí ele recebe a sua comissão real, que é o tópico seguinte. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Olha só o que acontece quando o homem se depara com Deus dentro do seu santuário. Ele é transformado, sua vida muda, né? Ele passa a ser uma nova criatura. No seu livro A Survey of the Old Testament, né, de maneira perspicaz, William Sloan resumiu a experiência do chamado de Isaías como um modelo do verdadeiro chamado. Olha só como ele descreve aqui. Primeiro passo, temor de Deus. Tudo começa com o medo absoluto de um Deus absoluto. Então, Isaías estava ali atemorizado diante de Deus, completamente humilhado, ou seja, se colocou na posição de servo. Né? Não havia o orgulho sumiu do seu coração. 2. Senso da pecaminosidade. A santidade põe a descoberto os pecados. Né? Nós só existe um jeito de reconhecermos os nossos pecados, de reconhecer que somos pecadores, de que não somos nada, que não somos ninguém, que é a atitude que nós devemos ter diante de Deus, quando nos colocamos diante da presença de Deus. Né? Sem estarmos na presença de Deus, nós não nos sentimos santos. Por isso que o ser humano foge de Deus, porque ninguém quer reconhecer isso. Né? Mas quando nos colocamos diante da sua presença, aí nos sentimos pecadores. Terceiro, reconhecimento do perdão. Né? Então, Isaías foi tocado pela chama do altar e foi dito, seus pecados foram perdoados. E ele aceitou, ele entendeu que recebeu o seu perdão, ele aceitou o perdão que vem de Deus. Né? Nós devemos também aceitar o perdão que nos foi dado ali na cruz do Calvário. Essa mesma cruz
É o que tornou possível o perdão para Isaías, mesmo antes de Jesus ter morrido, né? Porque esse sacrifício de Cristo já estava prefigurado ali nos animais que morriam diariamente no santuário. E Isaías estava ali no santuário, ele entendia o ritual, ele entendia o que estava acontecendo. Aí vem o chamado, depois disso tudo vem o chamado, né? E aí nós escutamos Deus falando conosco e pedindo a nossa ajuda. Olha, filho, eu posso fazer tudo sozinho, mas eu não quero. Eu quero a sua ajuda. Você me ajuda? Né? No caso de Isaías aqui, ele não pediu diretamente, me ajuda, meu filho Isaías. Ele falou assim, olha, quem eu vou enviar? Ele deu a oportunidade de Isaías se manifestar o desejo do seu coração. E imediatamente o quinto ponto, aceitação. A única resposta é envia-me a mim. Ele se deu totalmente. Isaías falou assim, olha, pode fazer. Ele entendeu que foi aceito, que foi salvo, que foi perdoado, que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus está à frente da obra, que a obra vai ter sucesso, né, que não existe derrota para aquele que está com Deus. Então ele pega e fala, envia-me a mim, pode me usar como seu servo. Né? Quando ele, embora Isaías saiba que não há derrota, ele sabia que teria problemas, teria dificuldades. Ele já sabia disso. Mas não importava, né? Tanto é que Isaías foi martirizado no final da sua vida. Mas isso não impediu de forma alguma de ser o grande profeta de Deus. Então essa é a comissão real, né? E por que que ele aceitou esse tão facilmente? Quer dizer, aparentemente foi fácil, né? Teve um processo todo para que isso acontecesse. Porque ele aceitou porque ele estava diante do Senhor, no santuário do Senhor. Né? Por isso que lá em Hebreus fala, achegai-vos confiantemente, né? Confiadamente ao trono da graça. E onde está o trono da graça? O trono da graça está no santuário. É onde Cristo habita junto com o Pai, junto com o Espírito Santo. É lá, é para lá que a nossa mente deve ir, né? Muita gente entende que o santuário é a igreja, que ela congrega. A gente chama a igreja de santuário e de templo por pura convenção. Né? A Bíblia nunca falou que a casa de alguém, né? É sempre chama a casa onde se reúnem as pessoas, é a igreja, é uma congregação. Né? Nos dias dos apóstolos ainda não haviam aquelas igrejas como nós temos hoje, né? As construções, haviam as sinagogas. Sinagoga não era templo também. Né? A nossa igreja hoje ela tem outro nome, a gente chama de igreja, mas é uma sinagoga. É um lugar onde as pessoas se reúnem. É o lugar onde as pessoas se reúnem para estudar a palavra de Deus, né, para aprender sobre o Evangelho. É um lugar sagrado também. É um lugar, porque todo lugar onde Deus é invocado é sagrado. Todo lugar onde Deus é invocado é sagrado. Né? Só que santuário é outra coisa. Santuário é sagrado demais. É sagradíssimo. E o interessante é que, além de ser sagrado demais, ele ainda tem duas divisões. Uma parte onde é sagrado demais e a outra onde é super sagrado, né, que é o Santíssimo. Então ali nós temos no santuário a morada de Deus, de fato, a morada de Deus. Então o santuário não era um lugar onde as pessoas antigamente se reuniam, entravam para cultuar, as pessoas cultuavam do lado de fora. Quem entrava no santuário era os sacerdotes e o sumo sacerdote. Ou seja, pessoas que simbolizavam Jesus, porque só entra no santuário e no Santíssimo Deus. Né? Só quem está lá dentro é Deus com seus anjos, né? Aqueles que não caíram, que não foram expulsos de lá. Os anjos de Deus, eles estão lá trabalhando pela humanidade. Nós, seres humanos, nós não podemos entrar lá, a não ser pela fé. Porque nós não podemos estar lá, mas nós não podemos entrar lá, mas devemos entrar lá. Como é que eu entro lá? Pela fé. Pela fé eu posso entrar. Cristo tornou possível o caminho para chegar até lá. Né? A morte dele tornou possível o caminho. Então hoje, pela fé, eu posso entrar no santuário de Deus, lá no céu. As igrejas na terra são super importantes e devem ser frequentadas. Paulo fala que não devemos deixar de nos congregar, como alguns fazem. Né? Deixar de congregar é ruim, não é bom, traz morte espiritual, mas a congregação, ou aquela casa, a casa onde nos reunimos, que chamamos de igreja, alguns chamam de igreja, outros chamam de salão, né? Tem nomes variados, sinagoga. Essa casa importantíssima não é o santuário está no céu. O santuário está no céu e lá nós devemos entrar. Quando nós vamos para a igreja aqui, é para a gente poder ir para lá.
né? A gente vai estudar a realidade do céu, o reino de Deus. Então, entrando ali no santuário, nós adquirimos força, porque ali no santuário nós reconhecemos nossos pecados, nós contemplamos a glória de Deus, o caráter de Deus. No santuário, nós nos humilhamos diante de Deus, reconhecemos nossas transgressões e somos perdoados, porque Deus vem e toca os nossos lábios impuros e nos purifica de todo mal. Nos cobre com aquele manto que havia no santuário ali, manto de justiça. Ele cobre o nosso corpo, ele se transforma em novas vestes, que são vestes de justiça. Antes eu era imundo pecador, agora eu sou coberto pela misericórdia de Deus. Eu continuo sendo um homem pecador e um homem imperfeito, mas estou coberto com a justiça de Cristo. Eu sou aceito porque Cristo morreu no meu lugar, pagou o preço que eu deveria pagar, né? Então o santuário é importantíssimo. Vamos orar para que nós possamos contemplar o Senhor no seu santuário, né? A nossa visão é lógico. Alguns podem até ter esse privilégio aí. Deus pode ter um propósito de você conseguir contemplar Deus no seu santuário como Isaías viu, né? Mas nem todos vão passar por isso. Todos vão ter que exercitar essa experiência por meio da fé. Por meio da fé você vai entrar lá e vai enxergar a Deus. E isso já é mais que suficiente, viu? Isso já é mais que suficiente. Se Deus conceder a graça de contemplá-lo de outra forma, que Deus seja louvado por isso. E vamos ao último tópico, apelo espantoso. Então agora Isaías tem uma missão. Ele tem uma missão para cumprir. O texto diz assim: então ele disse, vá e diga a esse povo, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração desse povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. A descrição aqui que é feita aqui é uma descrição totalmente estranha, porque Deus quer fazer o quê? Ele quer salvar o povo ou quer destruir o povo? Para que ele precisa de um profeta para destruir? O objetivo de Deus não é destruir o povo, embora o texto declare isso, para que os seus corações, para eu endurecer os seus corações, para que eles não se convertam. Né? Parece que a intenção, o texto está declarando que a intenção de Deus é que eles nem se convertam. Mas não é isso, isso aqui é só uma linguagem, é uma expressão idiomática do povo de Israel no passado. Deus conversava com eles do jeito como eles entendiam as coisas, como eles falavam as coisas. Né? Então, para o judeu, para a mentalidade judaica, todas as coisas são feitas por Deus, todas as coisas vêm diretamente de Deus, né? São feitas por Deus. E tá certo, porque tudo vem de Deus mesmo. Então a gente vê, por exemplo, o mundo passando por calamidades terríveis, mas essas calamidades acontecem, embora não seja Deus exatamente quem provoque todas elas, mas ele autoriza, ele permite que elas aconteçam. E nisso ele tem um propósito. Ele tem um propósito com isso, né? Então Deus age de muitas e muitas formas, de formas misteriosas, formas que nós não entendemos. E nós não vamos entender isso agora, não é a nossa função aqui descobrir isso. Para a gente basta entender o seguinte, que Deus está no controle de tudo, que Ele está tomando as decisões, e o que vier para o cristão, o que acontecer comigo e com você, é para o nosso próprio bem, porque Deus, mesmo quando não parece que é, mas é. Né? Então Isaías tinha uma missão, levar a mensagem ao povo para que o povo se convertesse. A questão era a seguinte, essa mesma mensagem que era para conversão, ela poderia ser aceita ou não. Ao não aceitar a mensagem, seus corações se endureceriam cada vez mais, porque seriam muitos apelos. A cada apelo negligenciado é coração endurecido. Então, o evento que deu origem àquele endurecimento do coração veio de Deus, embora o propósito de Deus não fosse que o coração fosse endurecido de fato. Né? É só a gente lembrar o que aconteceu com o faraó. Lá no livro de Êxodo, essa linguagem é usada também. Vem dizendo assim que Deus endureceu o coração de faraó.
Só que em outras passagens, que muitas vezes as pessoas ignoram, em outras passagens vem dizendo assim que o faraó endureceu seu coração. Quem de fato endureceu seu coração foi Faraó. Por que é dito então que Deus endureceu? Porque a ação de Deus, né, tudo aquilo que ele estava fazendo ali no meio do povo de Israel, ela tinha um objetivo: salvar a todos, inclusive o Faraó. Mas rejeitando aqueles eventos, rejeitando aqueles sinais, rejeitando os apelos, a consequência direta era o endurecimento do coração. Ou seja, os eventos que Deus ocasionou geraram o endurecimento do coração daqueles homens, de Faraó e de tantos outros. Né? Então a gente fala que foi Deus quem fez aquilo. Mas não porque o propósito final dele fosse esse. É muito pelo contrário. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Já leu isso aí? Já leu? Então leia na palavra de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele tem desejo que todos se convertam. Todos. Não tem isso de uns eleitos para conversão e outros eleitos para perdição. Deus quer que todos se convertam. Né? Esse é o objetivo. Né? E aí o último texto encerra, o último versículo encerra com uma mensagem de esperança. Né? Quem lê às pressas não enxerga isso aí, mas a mensagem de esperança está lá. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim a santa semente será o seu toco. A santa semente, né, o restante, o remanescente, permaneceria. Né? Deus ele estava ali enviando seus juízos para aqueles que endureceram seus corações, para aqueles que persistiram no pecado. Mas havia um grupo pequeno, muito pequeno, que é representado aqui pelo toco dessas duas árvores, como o toco do terebinto ou o toco do carvalho, né, que permanece, e dele vai nascer nova árvore, né, vai surgir ali um rebento, vai crescer. Ali sobra um restante do povo. Né? Ali, daquele pedacinho de árvore cortada, Deus ainda tem planos para uma grande nação. Que Deus abençoe a mim e a você, que nós sejamos como esse terebinto, que nós sejamos como o tronco, né, o que sobrou do terebinto cortado, do carvalho cortado, né, que Deus possa nos usar como seu remanescente para cumprirmos os seus propósitos e a sua missão. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.